Deus Todo-Poderoso diz: por muitos anos, o meio tradicional de crença das pessoas foi ler a Bíblia. Afastar-se da Bíblia não é a crença no Senhor. Afastar-se da Bíblia é heterodoxia e heresia. E mesmo quando as pessoas leem outros livros, a base de tais livros deve ser a explicação da Bíblia. Ou seja, se você acredita no Senhor, precisa ler a Bíblia, e fora da Bíblia, não deve adorar nenhum livro que não envolva a Bíblia. Se fizer isso, você está traindo a Deus. Desde que existe a Bíblia, a crença das pessoas no Senhor tem sido a crença na Bíblia. Em vez de dizer que as pessoas acreditam no Senhor, é melhor dizer que acreditam na Bíblia. Em vez de dizer que começaram a ler a Bíblia, é melhor dizer que começaram a acreditar na Bíblia. E em vez de dizer que retornaram ao Senhor, seria melhor dizer que retornaram à Bíblia. Dessa forma, as pessoas adoram a Bíblia como se fosse Deus, como se fosse sua força vital, e perdê-la seria o mesmo que perder sua vida. As pessoas veem a Bíblia tão elevada quanto Deus, e há até aqueles que a veem mais elevada que Deus. Se as pessoas estão sem a obra do Espírito Santo, se não conseguem sentir Deus, podem continuar vivendo. Mas assim que perdem a Bíblia ou os famosos capítulos e dizeres da Bíblia, é como se tivessem perdido a vida. A Bíblia se tornou um ídolo na mente das pessoas, um quebra-cabeças no cérebro delas. E elas são simplesmente incapazes de acreditar que Deus pode operar fora da Bíblia. São incapazes de acreditar que as pessoas podem encontrar Deus fora da Bíblia. Muito menos são capazes de acreditar que Deus poderia se afastar da Bíblia durante a obra final e começar de novo. Isso é impensável para as pessoas. Elas não podem acreditar nisso nem imaginá-lo. A Bíblia se tornou um grande obstáculo à aceitação da nova obra de Deus pelas pessoas e uma dificuldade para a ampliação dessa nova obra. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Isso mesmo. Essa passagem expõe o nosso estado anterior de fé no Senhor. Antes, quando eu estava na religião, eu pensava que a fé na Bíblia era a fé em Deus. Eu até via a Bíblia como maior do que Deus. Alguns versículos bíblicos clássicos eram mais importantes do que tudo. Eu me apegava à Bíblia sem ouvir Deus. Ainda mais quando o assunto era receber o Senhor. Ouvi que o Senhor Jesus retornara como Deus Todo-Poderoso, expressando verdades para realizar o julgamento, mas não investiguei. Quase perdi minha chance de receber o Senhor. Só a orientação de Deus me fez receber o Senhor e aceitar Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus. Eu fui batizada e aceitei o Senhor Jesus em 2001. A partir de então, fui ativa no serviço da igreja. Aos poucos eu vi que o pastor falava as coisas de sempre e não havia uma nova luz, e roubava recursos da igreja. Os colaboradores brigavam e se envolviam em intrigas. Tudo isso era tão decepcionante que eu abandonei o serviço da igreja. Passei os anos seguintes lendo a Bíblia e orando, mas sempre sentia um profundo vazio espiritual. Procurei um caminho melhor. Queria uma igreja ou pessoa que possuísse a obra do Espírito Santo para resolver o meu vazio espiritual. Conheci a irmã Lia na internet em 2018. Ela pesquisava a Igreja de Deus Todo-Poderoso e viu que o Senhor Jesus voltara como Deus Todo-Poderoso. Então me falou para eu pesquisar. Fiquei surpresa, pensando. O pastor e os presbíteros sempre dizem que a Bíblia é o cânon cristão e tem autoridade absoluta, que a fé em Deus é baseada nela e que todo o resto é heresia. A Igreja de Deus Todo-Poderoso vai além da Bíblia. Não importa que ela pareça boa, não podemos ouvir, ler ou entrar em contato com ela.
É verdade. Eu dispensei a irmã Lee na mesma hora. Mas isso me incomodou. E então eu pensei, o retorno do Senhor é uma coisa importante. É da vontade de Deus que eu me recuse a investigar tão cegamente? O Senhor Jesus disse, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém. Eu deveria manter a mente aberta ao ouvir que o Senhor retornou. Mas quando eu pensei nos pastores e presbíteros, eu não me atrevi. Me revirei na cama aquela noite sem dormir. Eu estava em conflito, sem saber o que fazer. Perdida, fiz uma oração ao Senhor, pedindo que Ele me guiasse para fazer a escolha certa. Nos dias seguintes, encontrei informações na internet sobre a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Fiquei hesitante quando vi algumas notícias negativas. Pensei, devo investigar? Então me lembrei da importância do retorno do Senhor. Eu não podia seguir cegamente as pessoas ou ouvir a maioria. Eu tinha de investigar de verdade. Sem dúvida. Eu acessei o site oficial da igreja na internet. Encontrei o vídeo de uma música chamada O Reino de Cristo é um Lar Acolhedor. A canção aqueceu tanto meu coração que me conquistou de primeira. Continuei navegando no site e encontrei vários vídeos e filmes da Igreja de Deus Todo-Poderoso. Inclusive corais, videoclipes, hinos, declamações das palavras de Deus, filmes evangélicos e vídeos de testemunhos também. Era tudo muito inédito e tudo muito prático. Eu fiquei muito emocionada. E eu assisti a todos, um por um. É verdade. Sem dúvida. Assisti a mais de uma dúzia naquela semana. A comunhão que eles continham era muito prática e esclarecedora. Entendi a desolação e a falta do Espírito Santo nas religiões. Também ficou claro como é que nós devemos receber o Senhor. Havia também comunhão sobre quem Deus abençoa e quem Ele pune. Muitas dúvidas que eu tinha em minha fé havia anos se esclareceram. Graças a Deus. Senti que os filmes da igreja eram bastante benéficos e edificantes. Não parecia heresia. A Igreja de Deus Todo-Poderoso. Se ela não fosse boa assim, como produziria filmes que dão esse sustento à vida? É verdade. Todas as denominações afirmam ser a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas nenhuma fez filmes maravilhosos dando testemunho de Deus. Exato. Isso mesmo. Pensei em pastores e presbíteros falando que muitos crentes de todas as denominações já aceitaram Deus Todo-Poderoso. E que essa igreja já está em muitos países. Isso me lembra do que disse Gamaliel. Caso seja dos homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis derrotá-los. Para que não sejais, porventura, achados até combatendo contra Deus. Amém. Amém. O que vem de Deus prospera. E parecia muito provável que a Igreja de Deus Todo-Poderoso vinha de Deus. Mas eu ainda tinha muitas perguntas. O livro A Palavra Manifesta em Carne sempre é mencionado nos filmes. Por que os membros da igreja não leem a Bíblia? Isso não é ir além da Bíblia? Os pastores e presbíteros sempre disseram que ela é o cânon do cristianismo e tem autoridade absoluta. E que o mais importante da crença é seguir a Bíblia. Todo o resto é heresia. Eu pensei muito. Porém, por mais que eu pensasse, eu não conseguia compreender. Então lembrei que o Senhor Jesus disse: Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Amém. Eu disse a mim mesma: como as pessoas dizem que o Senhor Jesus retornou, mesmo que eu tenha muitas dúvidas, se existir a menor chance, tenho que buscar esse fio de esperança. Não posso perder a chance de receber o Senhor. Exatamente. Isso mesmo. Exato. Navegando no site da Igreja de Deus Todo-Poderoso,
Eu assisti a um clipe do filme Deixar a Bíblia. O tópico Deus opera de acordo com a Bíblia apareceu logo de início do clipe. Não pude esperar e comecei a ver o filme. Vi a irmã Wang, evangelizadora, perguntar ao pastor: "Você disse que Deus não pode deixar a Bíblia para realizar a obra de salvação, que tudo fora da Bíblia é heresia. Mas o que veio primeiro, a Bíblia ou a obra de Deus?" Quando ouvi essa pergunta, uma voz suave me falou: "Claro que a obra de Deus veio antes da Bíblia." Sim, é verdade. A irmã Wang disse: "No princípio, Deus criou o céu, a terra e todas as coisas. Inundou o mundo com um dilúvio e queimou Sodoma. O Antigo Testamento existia quando ele fez essas coisas? Não. A resposta em meu coração foi: não. Deus é o princípio. Ele criou todas as coisas antes de existir a escrita, muito menos a Bíblia." Sim. A irmã Wang continuou: "Não existia a escritura quando Deus realizou a sua obra. Primeiro veio a obra de Deus e depois ela foi registrada nas escrituras. E quando o Senhor Jesus veio realizar a obra na Era da Graça, não existia o Novo Testamento. Uns 300 anos depois, houve um concílio de líderes religiosos do mundo todo. Eles escolheram os 4 evangelhos como registros da obra do Senhor Jesus. E acrescentaram algumas cartas dos apóstolos às igrejas e o Apocalipse escrito por João. Eles compilaram tudo dentro do Novo Testamento. Pelo processo de compilação da Bíblia, podemos ver que a obra de Deus veio antes e depois foi registrada na Bíblia. Sem a obra de Deus, não existiria nada na Bíblia. Ou seja, Deus não segue a Bíblia. Ele não se limita a ela. Ele trabalha conforme seu plano e as necessidades do homem. Sim, é verdade. Não podemos restringir a obra de Deus ao que está na Bíblia, ou usá-la para delimitar a obra dele. Não podemos dizer que é heresia por não estar na Bíblia. Isso mesmo. A irmã Yang, no filme, partilhou outra comunhão. O Senhor Jesus não trabalhou de acordo com o Antigo Testamento. Ele pregou o caminho do arrependimento, curou os doentes, expulsou demônios, não guardou o sábado e perdoou os outros. Nada disso estava nas Escrituras naquela época. Na verdade, parecia até contradizer as leis do Antigo Testamento. Os sumos sacerdotes, escribas e fariseus condenaram e resistiram ao Senhor Jesus porque sua obra e palavras não seguiam as Escrituras. Se dissermos que tudo fora da Bíblia é heresia, não estamos condenando toda a obra de Deus através das eras? Estamos. Perplexa, percebi de repente que isso era verdade. O Senhor Jesus pregou no sábado, curou doentes e expulsou demônios. Nada disso estava no Antigo Testamento. Como a obra dele foi além, sumos sacerdotes, escribas e fariseus condenaram a obra do Senhor Jesus como heresia. E, por fim, crucificaram o Senhor Jesus. Eles foram punidos por Deus. Sim. Se Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus que retornou, e insistirmos que tudo fora da Bíblia é heresia, não estaríamos condenando a obra de Deus? Seria uma ofensa a Ele. É verdade, sim. Esse pensamento me assustou um pouco. Soube que não podia me prender às minhas antigas ideias. Continuei vendo. A irmã no filme leu algumas passagens. Deus Todo-Poderoso diz: ninguém conhece a realidade da Bíblia, que não é mais do que um registro histórico da obra de Deus e um testamento dos 2 estágios anteriores da obra de Deus, e que não oferece uma compreensão dos objetivos da obra de Deus. Todo mundo que leu a Bíblia sabe que ela documenta os 2 estágios da obra de Deus durante a Era da Lei e a Era da Graça. O Antigo Testamento narra a história de Israel e a obra de Jeová desde o tempo da criação até o fim da Era da Lei. O Novo Testamento registra a obra de Jesus na terra, que está nos 4 evangelhos,
bem como a obra de Paulo. Esses não são registros históricos? A Bíblia é um livro histórico. E se você tivesse comido e bebido o Antigo Testamento durante a Era da Graça, se você tivesse posto em prática o que era exigido no tempo do Antigo Testamento durante a Era da Graça, Jesus teria rejeitado e condenado você. Se você tivesse aplicado o Antigo Testamento à obra de Jesus, teria sido fariseu. Se hoje você juntar o Antigo e o Novo Testamento para comer, beber e praticar, o Deus de hoje o condenará. Você ficará para trás da obra do Espírito Santo de hoje. Se você come e bebe o Antigo Testamento e o Novo Testamento, então você está fora da corrente do Espírito Santo. Durante a época de Jesus, ele liderou os judeus e todos os que seguiram de acordo com a obra do Espírito Santo nele à época. Ele não utilizou a Bíblia como a base do que ele fez, mas falou de acordo com sua obra. Ele não prestou atenção ao que a Bíblia dizia, nem procurou na Bíblia uma senda para liderar seus seguidores. Do momento em que iniciou sua obra, ele espalhou o caminho do arrependimento, uma palavra que nunca foi mencionada nas profecias do Antigo Testamento. Não apenas ele não agiu de acordo com a Bíblia, mas também liderou uma nova senda e fez uma nova obra. Ele nunca fez referência à Bíblia ao pregar. Durante a Era da Lei, ninguém jamais tinha sido capaz de realizar seus milagres de curar os enfermos e expulsar demônios. Assim também sua obra, seus ensinamentos e a autoridade e poder de suas palavras estavam além de qualquer homem durante a Era da Lei. Jesus simplesmente fez sua mais nova obra, e embora muitas pessoas o condenassem utilizando a Bíblia, e utilizaram até mesmo o Antigo Testamento para crucificá-lo, sua obra ultrapassou o Antigo Testamento. Se assim não fosse, por que as pessoas o pregaram na cruz? Não foi porque nada havia no Antigo Testamento a respeito de seus ensinamentos e sua capacidade de curar os doentes e expulsar os demônios? Sua obra foi feita para liderar uma nova senda, não para deliberadamente começar uma briga contra a Bíblia ou dispensar o Antigo Testamento intencionalmente. Ele simplesmente veio para realizar seu ministério, trazer a nova obra àqueles que o desejavam e procuravam. Ele não veio para explicar o Antigo Testamento ou defender sua obra. Sua obra não foi a fim de permitir que a Era da Lei continuasse se desenvolvendo, pois sua obra não levava em conta se era baseada na Bíblia. Jesus simplesmente veio para fazer a obra que ele deveria fazer. Assim, ele não explicou as profecias do Antigo Testamento, nem trabalhou de acordo com as palavras da Era da Lei do Antigo Testamento. Ele ignorou o que o Antigo Testamento dizia, não se importava se estava de acordo com sua obra, e não se importava com o que outros sabiam sobre sua obra, ou como eles a condenavam. Ele simplesmente continuava fazendo a obra que deveria fazer, mesmo que muitas pessoas utilizassem as previsões dos profetas do Antigo Testamento para condená-lo. Para as pessoas, parecia que sua obra não tinha base, e uma boa parte dela estava em desacordo com os registros do Antigo Testamento. Isso não foi um erro do homem? A doutrina precisa ser aplicada à obra de Deus? E Deus deve operar de acordo com as profecias dos profetas? Afinal, o que é maior, Deus ou a Bíblia? Por que Deus deve operar de acordo com a Bíblia? Será que Deus não tem o direito de ir além da Bíblia? Deus não pode se afastar da Bíblia e fazer outra obra? Por que Jesus e seus discípulos não guardavam o sábado?
Se fosse para ele guardar o sábado e praticar de acordo com os mandamentos do Antigo Testamento, por que Jesus não guardou o sábado depois que veio, mas em vez disso, lavou os pés, cobriu a cabeça, partiu o pão e bebeu o vinho? Tudo isso não está ausente dos mandamentos do Antigo Testamento? Se Jesus honrava o Antigo Testamento, por que ele rompeu com essas doutrinas? Você deve saber qual veio primeiro, Deus ou a Bíblia. Amém. Amém. Palavras claras e corretas. A irmã Wang partilhou. Nós colocamos Deus e a Bíblia em pé de igualdade por anos. A obra dele não podia se afastar da Bíblia. E a fé fora da Bíblia não podia ser chamada de fé, mas de heresia. Na verdade, a Bíblia é um registro de duas etapas da obra de Deus. Um testemunho das duas etapas para guiar e salvar a humanidade, depois que ele criou o céu, a terra e a humanidade. Ela não representa toda a sua obra para salvar o homem. É verdade. É verdade. As palavras de Deus na Bíblia são limitadas. Ela contém pistas do caráter de vida de Deus, mas não todo o seu caráter. Isso é verdade. Deus não trabalha de acordo com a Bíblia, ou se apoia nela em sua obra. Ele não a usa para achar a senda para guiar seus seguidores. Sua obra está sempre seguindo em frente. Deus iniciou uma nova era e realiza uma nova obra. Ele concede às pessoas uma nova senda e verdades maiores, para que ganhemos uma salvação ainda maior. Amém. Graças a Deus. Isso mesmo. Portanto, Deus não guia a humanidade com base em sua obra antiga. Isto é, Deus não trabalha de acordo com a Bíblia. Ele não é apenas Senhor do sábado, mas também da Bíblia. Isso. Ele tem todo o direito de trabalhar fora da Bíblia, de realizar uma nova obra de acordo com seu próprio plano e as necessidades do homem. Então, a obra de Deus não pode ser a mesma de uma era para outra. É verdade. Afirmar que tudo fora da Bíblia é heresia não faz o menor sentido. Exatamente. Eu me envergonhei quando vi isso. A comunhão dela estava de acordo com os fatos. A obra do Senhor Jesus na Era da Graça foi além do Antigo Testamento. Isso não nos diz que, como Senhor da criação, Deus é capaz de trabalhar fora da Bíblia? Sim. Por que eu nunca pensei sobre essa questão tão simples? Dizer que tudo fora da Bíblia é heresia realmente não faz o menor sentido. Eu tinha sido tola e ignorante. Conforme eu assistia, a comunhão da irmã penetrava em meu coração. Ela disse: a Bíblia é só um testemunho, um registro da obra de Deus. Ela não contém a vida eterna. Embora isso não esteja de acordo com as nossas noções, é indiscutível. Afinal, o Senhor Jesus repreendeu os fariseus dizendo: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas que dão testemunho de mim. Mas não quereis vir a mim para terdes vida. O Senhor Jesus falou que não existe vida eterna na Escritura. Portanto, tentar achar vida eterna nela é errado. A Bíblia por si só não é suficiente para ganharmos a verdade e a vida. Só obtemos essas coisas do próprio Cristo. Ouvir isso abriu meus olhos. Eu vi que o Senhor Jesus nos disse há muito tempo que a vida eterna não está na Bíblia. Somente Deus é o caminho, a verdade e a vida. E só Ele pode nos dar a vida eterna. É verdade. É verdade. Porque eu nunca tinha visto isso nas minhas outras leituras. É isso. É verdade. Então, a irmã leu outra passagem das palavras de Deus. Eu vou ler. Certo. Como existe um caminho mais elevado, por que estudar esse caminho baixo e desatualizado? Como existem mais novos enunciados e obras mais recentes, por que viver em meio a registros históricos antigos? Os novos enunciados podem prover por você, o que prova que esta é a nova obra. Os registros antigos não podem satisfazê-lo ou satisfazer suas necessidades atuais. O que prova que são história e não a obra do aqui e agora.
O caminho mais elevado é a obra mais nova. E com a obra nova, não importa quão alto que seja o caminho do passado, ele ainda é a história das reflexões das pessoas. E não importa seu valor como referência, ele ainda é o caminho antigo. Embora esteja registrado no livro sagrado, o antigo caminho é história. Mesmo que não haja registro disso no livro sagrado, o novo caminho é o do aqui e agora. Este caminho pode salvar e mudar você. Pois esta é a obra do Espírito Santo. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. E ela partilhou. A Bíblia profetiza a obra de Deus nos últimos dias, mas não há o registro. É uma etapa mais profunda e mais elevada da obra, baseada nas necessidades do homem. No final da Era da Lei, todos estavam corrompidos e sob ameaça de morrer por causa da lei. Deus se fez carne, veio à terra e foi crucificado como oferta pelo pecado. Realizou sua redenção sobre a fundação da obra da lei. Mesmo sem registro no Antigo Testamento, ele seguiu seu próprio plano e conforme as necessidades do homem. Ele não anulou a lei anterior, mas a cumpriu. Exato. Agora, nos últimos dias, Deus trabalha conforme seu plano e as necessidades do homem sobre a fundação da obra de redenção. Ele está realizando sua obra de julgamento para nos livrar de nossa natureza pecaminosa, nos salvar do pecado e nos guiar a um destino eterno. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus Todo-Poderoso expressa as verdades para limpar o homem e revela todos os mistérios de seu plano de gerenciamento. Ele nunca disse essas palavras na Era da Lei ou na Era da Graça. Este é o pergaminho, os 7 selos abertos nos últimos dias. Amém. Amém. Cumprindo esta profecia do Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. E esta também. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Amém. As palavras de Deus Todo-Poderoso estão reunidas na Bíblia da Era do Reino. A palavra manifesta em carne. Essas ricas palavras de vida são o caminho para a vida eterna que Deus dá ao homem e a única senda para a salvação plena. Se nos recusarmos a aceitar, nunca obteremos o sustento da água viva de Deus, sua verdade e sua vida. Sim. Depois vi mais palavras de Deus Todo-Poderoso, que eu gostaria de ler. Por favor, leia. Cristo dos últimos dias traz vida e traz o duradouro e perpétuo caminho de verdade. Essa verdade é a senda pela qual o homem ganhará vida e a única senda pela qual o homem há de conhecer Deus e ser aprovado por Deus. Se você não busca o caminho de vida providenciado por Cristo dos últimos dias, jamais ganhará a aprovação de Jesus e nunca estará qualificado para adentrar a porta do reino dos céus. Pois é tanto um fantoche quanto um prisioneiro da história. As pessoas controladas por regulamentos, por letras e agrilhoadas pela história jamais serão capazes de ganhar vida e de ganhar o caminho perpétuo de vida. Isso porque tudo o que elas têm é água turva a qual se agarraram por milhares de anos, em vez da água da vida que flui do trono. Amém. Amém. O irmão do filme comunicou: Deus Todo-Poderoso, Cristo dos últimos dias, expressa todas as verdades para limpar e salvar o homem. Elas são abundantes, completas e são todo o sustento que vem de Deus. Elas abrem nossos olhos e nos esclarecem. Graças a Deus. Elas nos mostram que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E o caminho para a vida eterna. Graças a Deus. Amém. As palavras de Deus na Era do Reino vão muito além das suas palavras nas eras da lei e da graça juntas. Em particular, palavras de Deus para todo o universo, que está em A Palavra Manifesta em Carne, é a primeira declaração aberta de Deus à humanidade. E é a primeira vez que os seres humanos ouviram as palavras do Senhor da criação para toda a humanidade. É verdade. Elas sacudiram o universo e abriram os nossos olhos. Graças a Deus. A Era do Reino é quando Deus realiza sua obra de julgamento e quando ele revela seu caráter justo à humanidade.
É por isso que ele declara palavras para julgar, limpar e aperfeiçoar o homem desta era. Ele lança desastres, recompensa os bons e pune os maus e revela sua justiça, majestade e ira. As verdades que ele expressa para limpar, salvar e aperfeiçoar o homem são o caminho para a vida eterna que ele concede ao homem. Elas são a água da vida que flui de seu trono. Amém. Amém. Nesse momento, eu percebi que a palavra manifesta em carne de Deus Todo-Poderoso é o caminho para a vida eterna que Deus concede ao homem. Eu soube que deveria acompanhar a nova obra de Deus para receber o sustento de sua água viva e sua plena salvação. Graças a Amém. Deus. Amém. Logo depois, entrei em contato com a Igreja de Deus Todo-Poderoso e li muitas outras palavras. Eu vi que Deus Todo-Poderoso revela todos os mistérios. Os mistérios do plano de gerenciamento de Deus, de sua encarnação e a história por trás da Bíblia. Todos os aspectos da verdade são revelados. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu aprendi muito mais do que tinha aprendido em uma década de fé em Deus. Aceitei a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Graças a Amém. Deus. Amém. É verdade. Graças a Deus. Fui tão enganada por pastores e presbíteros. Restringi a obra e a palavra de Deus à Bíblia, pensando que todo o resto fosse heresia. Ouvi pessoas da Igreja de Deus Todo-Poderoso testemunhar o retorno do Senhor Jesus, mas não investiguei. Cegamente eu ouvi o clero da igreja e rejeitei a obra de Deus por causa de minhas noções. Eu era crente, mas resistia a Deus. Fui cega e tola. A orientação de Deus me permitiu ouvir a voz dele pelos filmes da igreja, entender a verdade e abandonar minhas noções. Amém. Eu não cultuei mais a Bíblia cegamente. Aprendi que isso não é fé verdadeira e que a Bíblia não contém a vida eterna. Só Cristo é caminho, verdade e vida. Amém. Só Cristo dos últimos dias pode nos conceder o caminho para a vida eterna. Amém. Só ganhamos verdade e vida crendo em Deus Todo-Poderoso, Cristo dos últimos dias. Amém. É o único tipo de fé que Deus aprova. Graças a Amém. Deus. Amém. Receber o Senhor foi pela graça e a bênção de Deus. Sou grata pela misericórdia e salvação. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.